capítulo 14. Estaremos lendo do versículo 22 ao versículo 33. E eu peço aos irmãos, aquele que achou o texto, coloque-se em pé, por gentileza, aquele que puder. É um texto bastante conhecido, irmãos. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu estarei lendo os versículos pares e a congregação os versículos ímpares. Podemos iniciar, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Vamos ler, irmãos, todos juntos o versículo 30, por gentileza. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar. O tema do sermão nessa noite, irmãos, está baseado nesse grito de socorro emitido pelo apóstolo Pedro: Salva-me, Senhor. Então, para você que gosta de anotar, o título do sermão que eu coloquei nessa noite é Salva-me, Senhor. Queridos, a vida é muito dura. A vida muitas vezes é muito difícil. Porque, irmãos, nós somos diariamente afligidos por terríveis tempestades. Não importa a ocasião, seja em uma circunstância boa ou em uma circunstância má, as tormentas da vida sempre dão um jeitinho para tirar a nossa paz. As tormentas, elas não marcam a agenda conosco, elas estão preocupadas como andam a nossa vida. Elas simplesmente aparecem sem avisar. O texto que acabamos de ler apresenta no versículo 30 um grito. Até parece, irmãos, que na leitura dá até para ouvir a voz de Pedro em desespero: Salva-me, Senhor! Às vezes, diante dos ventos fortes e das grandes ondas, parece até que falta força para gritar. Será que você está assim nessa noite? Se sentindo
se afogando no sofrimento, na tormenta, na tempestade, se afogando no seu próprio medo? Será que você nessa noite está talvez sem forças para gritar? Eu te convido, querido, a olhar esse texto comigo e, da mesma visão que Pedro teve, ver a mão de Cristo sendo estendida em sua direção e te salvando. Porque o Jesus que estendeu a mão para tirar Pedro daquele afogamento é o Cristo que tem poder para te salvar, e é o Cristo que tem poder para acalmar a sua tempestade. Meu desejo nessa noite, queridos, é que esse Jesus, que eu possa ver esse Jesus andando sobre o mar revolto, e que essa mensagem possa te trazer conforto e consolo nessa noite. Queridos, eu estruturei o sermão em 4 considerações. A primeira consideração, nós vamos ver do versículo 22 ao versículo 23, e eu coloquei a primeira consideração como: salva-me das minhas vontades temporais. A segunda consideração: salva-me das tempestades da vida. Essa segunda consideração vamos ver do versículo 24 ao 25. A terceira consideração nós vamos ver do versículo 26 ao 27, e eu coloquei: salva-me dos meus medos. E a quarta consideração e última, nós vamos ver do versículo 28 ao 32, salva-me da minha pequena fé. E finalmente, irmãos, para concluir o sermão, versículo 32 e 33, faremos 3 aplicações para a nossa meditação. Peço aos irmãos que coloquem os olhos no texto, versículo 22 ao 23, vamos para a primeira consideração do texto: salva-me das minhas vontades temporais. Qual é a primeira consideração, irmãos? Salva-me das minhas vontades temporais. Olha o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Uma coisa, irmãos, que eu observei logo de cara no texto, e que me veio uma pergunta, eu gostaria de compartilhar essa pergunta com vocês, por que Jesus compeliu, como diz o texto, ou uma tradução possível, forçou os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado? Perceba que, se nós olharmos o contexto da passagem, se vocês olharem os versículos anteriores à famosa passagem de Jesus andando pelo mar revolto, nós vamos ver Cristo executando um outro milagre, que era a multiplicação dos pães e dos peixes. Perceba que o contexto aqui é de um grande milagre, de um grande livramento que Cristo deu a toda aquela multidão que se assentou para ouvir a sua mensagem, queridos. E é interessante aqui que o contexto era de satisfação, o contexto era de alegria, afinal Jesus supriu a necessidade daquele povo. Mas o que é interessante é que logo a seguir, no versículo 22, diz Mateus que Jesus força ou compele os seus discípulos a embarcarem. Jesus tinha pressa para que os seus discípulos entrarem no barco. Eu faço a minha pergunta: por que essa questão? Por que Jesus teve essa pressa? Por que Jesus forçou ou obrigou os seus discípulos a embarcarem logo naquele barquinho e atravessar para o outro lado? É interessante, irmãos, que Mateus ele não nos dá essa resposta, mas nós vemos essa resposta no Evangelho de João, que traz um texto parecido ao mesmo texto que estamos meditando nessa noite. O Evangelho de João, capítulo 6, 14 a 15, logo após o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, o apóstolo João vai declarar a seguinte coisa: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, o milagre da multiplicação, disseram:
Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, João nos dá a resposta a essa pergunta. Por que Jesus compeliu os seus discípulos, forçou os seus discípulos a entrarem logo no barco? O que João nos apresenta é que logo após o milagre da multiplicação, as pessoas começaram a fazer um alvoroço. Olhem, esse homem fez um milagre diante dos nossos olhos. Ele tinha poucos recursos para alimentar essa multidão. 5 pães, 2 peixes, coisa pouca, não dava para alimentar toda aquela multidão. E de repente nós vemos como ato sobrenatural, aqueles peixes e aqueles pães saindo daquele cesto, e no final enchendo tantos outros. Esse homem não é um homem comum, dizia aquelas multidões. Ele é aquele profeta que estávamos esperando. Vamos levantá-lo imediatamente como rei diante de nós. Só que aí, irmãos, está um problema. A perspectiva da multidão, e não se engane, também dos discípulos de Cristo, era olhar para Cristo de uma perspectiva que não condizia com a missão dele. Eles queriam um Messias político. Eles queriam literalmente, como diz o apóstolo João, proclamar um rei. Um rei que satisfizesse as suas necessidades temporais, como por exemplo, livrá-los do jugo romano. O texto nos apresenta algo interessante. Nós precisamos, os discípulos precisaram, aquelas multidões precisaram, e nós também nessa noite precisamos ser salvos das nossas vontades temporais. Os discípulos foram forçados por Cristo a sair daquele alvoroço. Saiam, essa não é a minha vontade. Vão logo para o barco e atravessem para o outro lado. Porque percebe, irmãos, o coração dos discípulos estavam também com essa intenção. Eles não estavam olhando para Cristo como um rei eterno, mas olhando para Cristo naquela ocasião como aquela pessoa que poderia suprir as suas necessidades temporais. E quantas vezes, irmãos, nós também não olhamos Jesus desta forma? Perceba que o contexto era de alegria. Jesus multiplicou pães e peixes. As nossas barrigas estão cheias. As nossas necessidades estão sendo supridas. As nossas necessidades temporais, elas estão sendo supridas. Precisamos agora, já que esse homem tem o poder para suprir as nossas necessidades temporais, vamos proclamar um rei temporal. Quantas vezes, irmãos, nós também não buscamos um Cristo assim, apenas para satisfazer as minhas necessidades, apenas para encher a minha barriga de peixe, apenas para encher a minha barriga de pão. Quantas vezes, irmãos, nós também não trocamos Cristo por nossas necessidades temporais? Não era mais interessante eles olharem para Cristo, como o próprio João diz, João 3,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Jesus se apresenta não como um pão que satisfaz a sua necessidade, mas daqui a 2, 3 horas você vai ter fome de novo, não. Jesus se apresenta como um pão vivo, e todo aquele que experimenta de Cristo e come de Cristo, jamais terá fome. Porque o Jesus apresentado por Mateus, ou o Jesus apresentado pelo apóstolo João, é aquele que satisfaz as nossas necessidades eternas, meus irmãos. Quantas vezes a multidão quer que Jesus resolva os seus problemas imediatos e temporais, em detrimento dos seus problemas eternos?
Quantas pessoas procuram Cristo apenas por um emprego, ou apenas por um casamento, ou apenas por uma cura, ou apenas por coisas que vão passar rápido, quando a proposta de Cristo e a proposta do Evangelho é de uma salvação plena. Por isso, irmãos, a primeira consideração que gostaríamos de tirar desse texto é essa: nós precisamos ser salvos da nossa vontade temporal. Olhar para Cristo não como aquele que supre a minha necessidade imediata, mas aquele que é capaz de suprir a minha necessidade eterna. Eu preciso não comer o pão que foi multiplicado, mas o pão da vida, que é o próprio Cristo. Diante esse claro contraste, o que é que Jesus faz? Perceba o que o texto vai dizer, queridos. Jesus, ele despede os seus discípulos, ele despede as multidões e ele vai para o monte, diz o versículo 23, olha o texto. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus aqui, sabe o que ele faz, irmãos? Ele não se apresenta como um rei famoso. Ele não se apresenta como um rei de Israel, no sentido de livrar Israel do jugo romano. Mas ele se apresenta diante do pedido da multidão, ele se apresenta no texto como um intercessor solitário. Se as multidões estavam o comprimindo e praticamente querendo obrigar a levantá-lo como rei, ele se livra da multidão, despede a multidão, manda os discípulos ir para o outro lado do mar, e ele vai sozinho orar e interceder. O mesmo Cristo que satisfez aquelas vontades temporais do povo, é aquele que agora vai interceder junto ao Pai em favor dos seus próprios discípulos. E eu tenho uma curiosidade aqui, irmãos. O que será que Jesus orou naquela noite? Quais foram as palavras que ele usou? Diante daquela proposta carnal, material, Satanás fez algo parecido, né? Em Mateus capítulo 5. Se você me adorar, te darei todos os reis do mundo. A multidão, vamos levantar você como um rei, Jesus. Jesus, ele se afasta dessa proposta e ele vai orar sozinho. Não, irmãos, eu preciso ser salvo dessa minha vontade temporal. Olhar para Cristo não como um famoso, um grande homem da história, mas olhar para Cristo como aquele que intercede por seu povo diante do Pai. Olhar para aquele que é o mediador e que, se Cristo estava naquele monte orando sozinho, hoje ele está eternamente à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja. Sabe, irmãos, nós podemos confiar nesse homem que estamos pregando. Podemos confiar, independentemente das circunstâncias, seja se eu estou passando por uma boa situação ou por uma situação ruim, independentemente da minha situação, Cristo está à destra do Pai, intercedendo por sua igreja. João 17:9 vai dizer, uma oração sacerdotal de Jesus, né? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que ele orava? Ele orava pelo seu povo. Jesus, irmãos, nós cantamos aqui que ele está 24 horas recebendo a adoração nos céus. Mas o que esse texto nos apresenta, nos faz lembrar que o mesmo Jesus que é adorado 24 horas, é aquele que está também 24 horas intercedendo por sua vida. Intercedendo pela sua igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus não dorme, ele não se cansa, ele está à destra do Pai, orando por você. Essa é a primeira consideração. A segunda, irmãos, coloque os seus olhos no versículo 24, 25. Salva-me das tempestades da vida. Entretanto, o texto vai continuar. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. As tempestades, elas vêm, mesmo quando estamos em obediência ao Senhor. Perceba que os discípulos, diante da ordem de Cristo a atravessar o barco, eles obedecem. Atravessar o mar, eles obedecem. Talvez até sem entender o que está acontecendo. Estava tudo bem aqui, Jesus multiplicou os pães, o povo está feliz, o povo está trazendo uma proposta, que ele seja o nosso rei. E de repente Jesus, de forma mais abrupta, mais forte, diz: não, vocês precisam sair daqui, vão para o outro lado do mar. Talvez eles não tivessem entendido da primeira situação, mas eles obedecem, eles sobem no barco e começam a obedecer a ordem de Cristo. E o texto vai nos apresentar, irmãos, que enquanto eles estão obedecendo a ordem de Cristo, um grande vento forte vai contra aquele barquinho. E às vezes, crente, eu posso passar por ventos fortes, mesmo obedecendo a voz de Cristo. Posso passar por tempestades e tormentas perigosas, mesmo estando debaixo da vontade de Cristo. Porque ser crente ou ser discípulo de Jesus não é sinônimo de que os meus sofrimentos vão acabar. Não. Aceitar a Jesus não é uma vacina contra a dor. Não é uma vacina contra o sofrimento, não é uma vacina contra as tempestades da vida, não é uma vacina contra as tormentas. Mas ser discípulo de Cristo é ter a certeza de olhar o Mestre andando sobre a tormenta. Eles já tinham passado por isso, irmãos. Marcos capítulo 4, 35 a 37, vai dizer que eles estavam também num barquinho. Perceba o que o texto vai dizer. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barquinhos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Eles já tinham passado por aquela situação parecida. Essa é um pouco diferente, porque Jesus está dentro do barco, Jesus está dormindo no barco, mas a situação é parecida. Eles estão obedecendo a ordem de Cristo, e de repente vem um vento e vem uma tempestade sem esperar. E às vezes a gente pode até se questionar, irmãos: mas Senhor, eu estou obedecendo a sua vontade. Mas Senhor, eu estou andando nos seus caminhos. Por que que essa tormenta veio? Por que que esse sofrimento veio? Por que esse vento veio bater logo no meu barco? Logo, exatamente quando eu estou atravessando o mar, logo agora o vento vem forte para derrubar o meu barco. E a gente vai olhando a Escritura, irmãos, e vai vendo que as tempestades fazem parte da nossa vida. Elas são necessárias para que a nossa fé seja mais forte. Porque é por meio do sofrimento, irmãos, que Cristo fortalece a nossa fé. É por meio dessas experiências traumáticas, muitas vezes, como um desastre natural, que a nossa fé fica mais vigorosa e mais forte diante da luta diária. E eu lembro, irmãos, quando o Filipinho estava na UTI, rapaz. E ali eu me sentia assim, ó, num barquinho em meio a um mar revolto. E é interessante, irmãos, porque a figura dos ventos fortes e das ondas, elas mostram uma situação da natureza. O que posso fazer, o que aqueles discípulos poderiam fazer diante de um grande vendaval? Perceba, a força da natureza é infinitamente maior do que a força humana.
Quem será que consegue segurar um tornado com os braços? Você consegue? Não, pastor, mas eu malho todo dia. É? Você malha todo dia? Você é forte, você consegue segurar um tornado com a mão? Mesmo malhando todo dia? Você consegue segurar a força de uma onda? O texto apresenta, irmãos, uma situação que para os discípulos era impossível resolver. Impossível resolver. E perceba, estamos falando aqui de pescadores. Estamos falando aqui de homens experientes. Mas a experiência daqueles homens não adiantava de nada. A força, a sabedoria, a destreza, a expertise daqueles pescadores, de nada adiantaria diante de um grande evento natural como uma tempestade. Da mesma forma, irmãos, na maioria das vezes, nós não temos força sozinhos para vencer as nossas lutas e as nossas tempestades. Muitas vezes as tormentas que batem na nossa porta, elas são tão fortes que nos sentimos completamente pequenos, como um barquinho no meio do mar revolto. As tempestades, elas vêm, irmãos, para testar a nossa fé, testar a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Mas perceba, a proposta da segunda consideração é: salva-me, Senhor, das minhas tempestades da vida. Perceba, irmãos, o que é que Jesus faz nessa segunda consideração? O versículo 25 vai dizer: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aqui, irmãos, com certeza está um dos grandes milagres feitos por Cristo em seu ministério. Se havia uma impossibilidade para os discípulos de enfrentar o mar revolto, não importando a sua expertise ou a sua sabedoria, contemplar Jesus andando pelas águas. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é justamente isso. Cristo nos salva das tormentas, mostrando que Ele é soberano sobre o caos. Jesus nos livra dos nossos tormentos, demonstrando o seu poder sobre a tormenta. Perceba a imagem, irmãos. Eles estavam ali naquele barco, ondas vinham, ventos fortes, as águas entrando dentro do barco, começa aquele desespero, eles não sabem o que vai acontecer. De repente eles olham em direção onde Jesus estava, ele começa a ver o mestre andando sobre as águas. A pessoa que estamos pregando nessa noite, irmãos, que está estendendo as mãos para nos livrar, é aquele que anda sobre o caos. Isso quer dizer uma coisa muito interessante, irmãos, porque se o medo dos discípulos, ou o pavor dos discípulos estava na tormenta, ou na dificuldade, ou no vento, Jesus se apresenta como aquele que trata o sofrimento da forma como ele merece ser tratado, como nada. Jesus simplesmente anda pelo caos. Enquanto eu fico ansioso, depressivo, roendo as unhas, contando os minutos e as horas para o sofrimento passar, Jesus simplesmente anda sobre ele. Entende o que eu estou falando? Nós servimos um Cristo, irmãos, que Ele tem total controle, total soberania de tudo que acontece sobre a sua vida. Nós conhecemos um Cristo e temos um Cristo, irmãos, que tem um nome que está acima de todo nome. Perceba, irmãos, se a criação louva ao Senhor, o sofrimento também o louva. E você pode colocar qualquer nome nesse sofrimento que você quiser. Seja ventos, o vento louva. Seja as ondas louvam. Seja um desemprego, o desemprego louva ao Senhor. O câncer louva ao Senhor. Qualquer coisa louva ao Senhor. Qualquer coisa da criação
louva o Senhor, porque Ele é soberano e o dono de absolutamente tudo que existe. Se você está passando por tormentas, o texto nos convida a olhar Jesus andando sobre o sofrimento. É como se Ele estivesse pisando na cabeça do sofrimento. Entende? Qual é o nome da sua tormenta? Qual é o nome do seu vento forte? Perceba que Cristo está passando por cima dele. Entende? Segunda consideração. A terceira, irmãos, nós vamos ver do versículo 26 ao 27, coloca os olhos no texto. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é o fantasma? E todos de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Terceira consideração, salva-me dos meus medos. Diante daquele milagre, irmãos, perceba a cena, mar revolto, barquinho ali preso naquela correnteza, naquele mar, eles olham em direção a Cristo e veem Jesus andando. Só que perceba que eles estavam tão aterrorizados diante do vendaval, diante das tempestades, que o medo que eles tiveram naquele momento fizeram ter uma perspectiva errada da realidade. O medo paralisou aqueles discípulos. A dificuldade, as tormentas conseguiram travar os discípulos de Jesus e eles ficaram aterrados. E uma consequência interessante que o texto vai nos apresentar é que a perspectiva da realidade deles foi alterada, porque eles olharam para Cristo e não viram Cristo, mas viram um fantasma. E às vezes o medo faz isso mesmo. Às vezes a gente fica tão travado diante das tormentas da vida, que a nossa noção de realidade muda. Eu começo a ver coisas que não existem. Eu começo a potencializar o problema. Perceba o texto. É um fantasma, eles gritaram de medo. Qual era o problema deles? O problema deles era uma tempestade que estava indo pelo barco. O que aquele medo da tempestade fez com eles? Começaram a potencializar o problema. Não é mais uma tempestade, agora é um fantasma. Vocês têm medo de fantasma? Vocês têm medo de fantasma, irmãos? Oi. Fantasma existe, irmãos? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, só para... Fantasma existe, irmão? Antigamente, né? Tinha até aquele filme, Os Caça-Fantasmas, né? Já assistiram? Os Caça-Fantasmas? Pois é, mas fantasma não existe não, tá? A alma penada não existe não. A gente crê que quando a pessoa morre, ela tem dois destinos. Ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno. São os dois destinos. As almas não ficam andando por aí não, assombrando as pessoas, tá? Então eles tiveram aqui, voltando para o texto, a sua percepção da realidade foi alterada e agora eles começam a potencializar o problema. O problema era a tempestade, mas agora, graças a esse medo que eles tiveram, eles potencializaram, eles aumentaram o seu sofrimento, criando na sua cabeça a figura de um fantasma. E às vezes a gente também faz isso. Vixe, pastor, estou sentindo uma dor na coluna aqui, deixa eu ver ali no Google. Aí bota no Google, dor na coluna. O que é que o doutor Google vai dizer lá, irmãos, na pesquisa? Você só tem 24 horas de vida, o Google vai dizer lá, né? Não é assim? E aí eu começo a alimentar, o problema é a dor na coluna. Aí eu vou começar a criar coisas. Eu vou começar a criar problema. O problema era só a dor nas costas. Agora eu só vou ter 24 horas de vida. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. O medo faz isso, irmãos. Porque o medo tira de nós o controle das situações. Ficar travado no medo, a grande consequência dela é ficar dessa forma. Era só um vento, era só uma onda. Agora é uma onda e é um fantasma. Na verdade foi esse fantasma que trouxe essa tempestade.
O que a gente aprende com isso? Não piore as coisas. Se o problema já é difícil, se a tempestade já é difícil, não piore as coisas criando eventos na sua mente. Às vezes deixamos o medo controlar a nossa razão. Às vezes deixamos o medo nos travar. E o que é que Jesus faz? Versículo 27, olha o texto. Jesus, ele dá uma palavra de paz aos seus discípulos. Perceba, ele fala 3 coisas. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Com essas 3 frases, Jesus dá uma ordem de paz aos seus discípulos. Perceba, ele diz: tem de bom ânimo, diante daquele medo, diante daquela travada, Jesus grita: tem de bom ânimo, coragem, homens. E essa é uma mensagem para você, irmão. Coragem, coragem. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. E não é o pastor André que está dizendo para você ter bom ânimo, é o texto, é o próprio Cristo. Coragem, coragem. Não permita, querido, que as tormentas te travem. Não permita que o sofrimento te trave. Não permita que visões de fantasmas te travem. Cristo diz para você: coragem. Interessante, irmãos. A segunda frase ele diz: sou eu. É como se ele dissesse: não é um fantasma, vocês me conhecem, sou eu. É Jesus, o seu mestre, sou eu que estou aqui andando sobre o mar. Não é alguma força sobrenatural que vai destruir vocês, vocês já me conhecem, sou eu. Outra coisa interessante, irmãos, é que a expressão grega que Jesus usa aqui é ego eimi, ou o sou eu. E essa palavra aparece apenas aqui em Mateus, mas o apóstolo João usa ela de uma forma tremenda em seu evangelho. O sou eu, ou o eu sou, trazendo uma característica divina à pessoa de Jesus Cristo. E por que isso é interessante, pastor? Perceba que o que João faz com essa expressão, ego em mim, ele usa pelo menos 7 vezes no seu evangelho. Ele vai dizer que Jesus vai dizer, vai se auto-intitular: eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E finalmente, eu sou a videira verdadeira, João 15,1. E eu gosto de olhar para esse texto, olhando para essa perspectiva, irmãos. Provavelmente os discípulos entenderam que Jesus está falando, sou eu, no sentido, não é um fantasma. Mas se nós olharmos essa expressão do grego e lembrarmos como o apóstolo João usou em seu evangelho, é interessante ver, irmãos, que no tormento e na prova, na tribulação, lembrar de que Jesus é Deus, traz conforto aos nossos corações, irmãos. Sabe, a pessoa que está andando sobre a tormenta, vindo em minha direção, ele é nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A pessoa que está indo em sua direção, em direção ao seu barco, para te salvar, não é nada mais e nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Isso é tremendo, queridos. Eu sou. Vocês me conhecem. Vocês sabem o poder que eu tenho. Vocês sabem de onde eu vim. Vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem que as minhas promessas não podem falhar. Eu disse a vocês, vão para o outro lado. E se eu disse, isso vai acontecer. Eu sou aquele que está subindo no seu barco, meu irmão. A pessoa que está vindo em sua direção,
dentro do caos é aquele que é fiel para cumprir completamente as suas promessas. Eu sou. A terceira frase que Jesus diz: não tem mais. E faz sentido. Faz sentido. Jesus fala: coragem. Coragem. Sou eu que estou aqui. Não tem mais. E quando Jesus fala isso, eu lembro de um lindo salmo, irmãos, que falou profundamente em meu coração uns anos atrás. Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que o caos aconteça, ainda que o pior aconteça, eu posso ter paz, porque Cristo está vindo em minha direção. Sabe, irmãos, aquela sensação de que logo, logo, o meu libertador vai vir me livrar. Aquela sensação de que eu estou em sofrimento aqui, mas daqui a pouquinho vai vir aquele cara que vai resolver o meu problema. Quantos aqui tem irmãos mais velhos? Interessante, a figura do irmão mais velho é interessante. Eu lembro que eu era pequenininho, lá no Rui Barbosa, e aí quando é criança tem aquele negócio de brigar, né? Ah, vai brigar, tal, vou lhe pegar na saída, vou lhe dar um murro na saída. Aí eu dizia assim: vá, pode vir. Confiado em mim não, era um bife de borboleta, né? Um filezinho. Estava confiando no meu irmão mais velho, que saía junto comigo. Sabe, irmãos, a tormenta pode bater no nosso barco forte, mas nós temos um irmão mais velho. Sabe? Nós temos um irmão mais velho. Jesus Cristo está caminhando em sua direção, meu irmão. O seu irmão mais velho está chegando. O seu irmão mais velho está chegando. A quarta consideração, irmãos, versículo 28 ao 32. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A quarta e última consideração: salva-me da minha pequena fé. A pequena fé de Pedro, irmãos, que nós lemos aqui no 28 ao 29, o fez andar momentaneamente pelas águas. Perceba que Pedro, olhando para Cristo, andando em sua direção, diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. E perceba que esse se aqui não é uma dúvida de Pedro. Não, uma melhor tradução talvez fosse: já que é o Senhor, então manda vir até o Senhor. Pedro não estava duvidando que ele era Cristo. Não, mas ele queria se apresentar diante de Jesus. E essa pequena fé demonstrada por Pedro é demonstrada ali, ele também, Cristo permitindo que esse milagre também se estendesse a Pedro para andar sobre as águas, e Pedro ali, de uma forma rápida, também consegue andar sobre as águas. Essa pequena fé fez Pedro andar momentaneamente também pelas águas, mas o 32 vai nos mostrar que foi após Jesus dar a sua mão, foi aí que ele conseguiu andar plenamente e voltar para o barco. Isso me chama uma coisa interessante, irmãos. Diante da tormenta, nós não podemos confiar na nossa própria força ou na nossa própria condição. Mesmo que eu consiga resistir à tormenta, essa resistência não vai ser definitiva. Eu preciso segurar nas mãos de Jesus. O olhar do crente, irmãos, nunca deve estar para a sua autoconfiança. O crente nunca pode olhar para dentro de si e dizer: não, eu consigo andar pelas águas. Não.
Posso até conseguir, pela misericórdia do Senhor, momentaneamente aguentar a tormenta, mas o crente precisa andar de mãos dadas com Jesus, e somente assim nós vamos conseguir chegar em segurança ao destino final. O versículo 28 nos mostra que diante das tormentas nós não podemos confiar na nossa mera determinação. Foi o que Pedro fez aqui. Pedro sempre teve esse perfil mais impulsivo, né? Diferente dos outros apóstolos. Ele, já que é o Senhor, então, com um impulso, com a sua determinação. Não confie na sua determinação. Não confie. Confie em Cristo. Versículo 30 vai nos mostrar que diante das tormentas não podemos focar o nosso olhar na força do nosso inimigo. Perceba que Pedro, ele momentaneamente anda pelas águas, mas o texto vai apresentar aqui no versículo 30, que ele começa a olhar para o vento. Versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Focar no seu problema, olhar apenas para o seu problema, não vai te fazer caminhar sobre as águas. Na verdade, focar no seu medo, focar no seu problema, vai fazer você se afogar. Deixar de olhar para Cristo é um atestado claro de derrota diante da tormenta. Confiar na sua própria determinação em detrimento de olhar para Cristo, a grande consequência é o afogamento nos seus medos e nas suas tormentas. Não olhe para a força do vento, olhe para a força de Cristo. É o que o texto nos apresenta. Não importa o nome da sua tormenta, o que importa é o nome do seu Cristo. E o nome dele, irmãos, é aquele que está acima de todo nome. Versículo 30 vai dizer: diante das tormentas, precisamos olhar para Cristo e gritar por ele: salva-me. Pedro, ele olha para a força do vento e ele agora começa a submergir. Ele estava andando e quando ele olha para o vento, aquele medo anterior volta ao seu coração. É aquele coração em montanhas russas, né? Ora a fé está lá em cima, agora a fé está aqui embaixo, outra hora está lá em cima, aquela vacilação. O sofrimento faz isso com o nosso coração também, com a nossa fé, aquela fé vacilante. Pedro, ele olha para a força do vento e a sua fé é apagada. E ele começa a submergir e a se afogar. E o que é que Pedro faz aqui? Ele grita. Ele grita. Você está precisando gritar? Às vezes o sofrimento embarga a garganta, né, irmãos? Aquele choro fica preso aqui no peito, né? E parece que não quer sair. Eis aqui uma oportunidade perfeita para clamar a Cristo, enquanto você está naufragando no seu sofrimento. Gritar por Cristo é a melhor saída para se livrar da dor. Clamar por Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo ouve. Porque o texto sequente no 31 vai dizer que Jesus, ele ouviu e prontamente estendeu a mão e tomou-o. É maravilhoso, irmãos, ter a certeza que quando eu clamo por Cristo, ele vem ao meu encontro e estende a mão dele em minha direção. E se existe uma palavra de conforto para você nessa noite, meu querido, é exatamente essa. Se você está passando por dor e luta, Cristo está ouvindo a sua oração e está estendendo as suas mãos em sua direção. A questão é, você está se afogando? As mãos deles estão estendidas. O que é que você vai fazer? Você vai segurar com todas as suas forças na mão dele? Ou você vai se afogar? As mãos deles estão estendidas. Você não gritou por socorro? Gritei, pastor. Ele está ouvindo a sua oração. As mãos dele estão estendidas. Agarre nas mãos dele. Confie nele. Confie em Jesus Cristo. Ele não vai deixar você se afogar, meu irmão. Ele não vai deixar você se afogar. O que é que ele fez? Ele estendeu a mão e levou Pedro em segurança e sobre as águas.
Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É como se, após Jesus ouvir aquele grito, Pedro agora consegue passear com ele por meio da tormenta. E é interessante, irmãos, que eu lembro Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Uma impossibilidade também. Nabucodonosor manda acender aquela fogueira 7 vezes, aquela fornalha 7 vezes mais. Uma impossibilidade, aquela fornalha queima, começa a queimar. Só que o rei vai olhar para a fornalha e vai ver que aparece uma quarta pessoa ali andando, caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele vai dizer que o quarto tem um aspecto do Filho dos Deuses. Era o próprio Cristo, caminhando com os seus filhos, com seus irmãos mais novos, dentro da tormenta. O que é maravilhoso, irmãos, é que o nosso Cristo tem o prazer de caminhar conosco de mãos dadas. Sabe? Sabe quando você é criança e você está de mãos dadas com seu pai? Ou quando você quer pular na piscina e seu pai está ali embaixo, pode pular, eu te seguro. Mas a piscina é funda, pai, pode pular, eu te seguro. Pai, estamos passando aqui por uma rua escura, segure na minha mão. Se você está passando ou andando por uma rua escura, segure na mão de Cristo, meu irmão. Que aquela rua você vai perceber que não é tão escura assim, porque a luz de Cristo é tão forte que vai iluminar o seu caminho. 3 aplicações, irmãos, para a gente finalizar, do 32 ao 33. Olha os olhos no texto. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Primeira consideração, primeira aplicação, são 3. Confiar em Cristo como Deus irá nos trazer a segurança necessária para vencermos as tormentas da vida. Nós precisamos olhar para Cristo, irmãos, não como aquele que resolve as nossas necessidades temporais, mas como o Rei da Glória, como o Senhor forte e poderoso, como o Deus único e verdadeiro, que tem todo o poder e toda a autoridade para livrar das minhas tormentas. Segunda aplicação, Jesus tem poder para nos guiar em segurança até o barco. Jesus, ele pega Pedro pela mão, irmãos, e ele carrega Pedro até o barco. A ideia não foi que Jesus levantou Pedro e deixou ele lá e caminhou para o barco. Se Jesus tivesse soltado a mão de Pedro, Pedro iria se afogar de novo. Mas Jesus, ele levanta Pedro e o carrega até o barco. Jesus é aquele que te carrega quando você não tem força. Jesus é aquele que te carrega quando a sua fé está pequena. Jesus é aquele que te carrega quando há dor no seu coração, quando você não consegue respirar por conta do mar revolto. Jesus é aquele que te carrega no momento em que você mais precisa. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Jesus te carrega, irmãos, até o barco, em segurança. Terceira aplicação. A adoração deve ser a resposta diante da ação de Cristo. Nós vemos no versículo 33, que depois de todo esse cenário maravilhoso, os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está passando por tormenta? Adore a Cristo. Adore a Cristo. Nós cantamos aqui, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a música da nossa vida, irmãos. Em qualquer circunstância, seja no mar revolto ou na calmaria de um rio, Cristo merece e deve ser adorado por sua igreja. Jesus sempre deve ser adorado, porque Ele é Deus. Salva-me, Senhor, porque Tu és Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que está passando na sua vida, irmão, mas o desejo do meu coração é que
essa palavra, essa reflexão possa trazer o conforto necessário ao seu coração diante dos sofrimentos que você tem passado. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Ah, Deus, e é maravilhoso poder perceber as tuas mãos nos carregando até o barco, Senhor. Oh Deus, às vezes a luta é tão grande, Senhor, a vontade de desistir, a vontade de deixar, sei lá, deixa esse mar me levar, e não tenho mais força não. Deixa esse mar me levar, Senhor, porque não tem mais solução. E perceber que na hora do meu desespero e do meu grito, do meu clamor, socorre-me, me salva, Senhor. Eu ter um Cristo tão amoroso e tão bondoso que não apenas ouve, mas estende as suas mãos para me salvar, para nos salvar. Ah, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a minha fé, fortalece a fé dos meus irmãos. Das tempestades da vida, dos sofrimentos, das tormentas, que possamos ver o Senhor andando sobre o caos, andando sobre a tempestade, andando sobre as águas. Que essas palavras de tende bom ânimo, sou eu, não temais, possam invadir os nossos corações de uma forma tão especial, Senhor. Que o medo do sofrimento possa ser abafado diante da paz trazida pelo Teu Filho Jesus. E assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.